Olá, colegas, sejam bem-vindos ao Homeoplace, dando continuidade ao estudo da matéria médica homeopática, mais uma vez com uma homeopatia nada pop. Pouquíssimos homeopatas conhecem essa homeopatia que nós vamos trabalhar hoje, menos ainda homeopatas que trabalham estritamente com a abordagem clássica, levando em consideração que é uma homeopatia que provavelmente só homeopatas que já travaram um contato mais estreito, mais profundo com as vertentes contemporâneas que conhecem e aplicam. Nós vamos trabalhar hoje, colegas, com a homeopatia Se eu estou falando de poli, vocês já podem deduzir quem foi o homeopata idealizador dessa homeopatia. Vamos trabalhar com poli IG. Primeiramente, colegas, eu agradeço porque essa foi uma sugestão da colega Clarissa. Clarissa, como você percebe, atendi a sua solicitação. Te agradeço, eu sempre agradeço as sugestões, colegas, porque as sugestões elas vão me convidar a estudar de forma mais aprofundada as homeopatias que vocês me apresentam ali como material de videoaula. Não foi diferente no caso do Poli G. Eu descobri algumas grandes peculiaridades dessa homeopatia ao preparar o roteiro desse vídeo. Então, Poli IG, o que se trata, colegas? A gente pode deduzir a partir do significado dessa sigla, IG. IG, meus queridos, é uma abreviação para imunoglobulinas. Então, se eu estou indicando essa homeopatia, Poli IG, levando em consideração que poli significa muitos, grande quantidade, então eu estou indicando vários tipos de imunoglobulinas dentro ali do mesmo frasquinho, da mesma homeopatia. Pessoal, existem várias imunoglobulinas, todas empenhadas com relação com o universo da imunidade, com as atribuições imunitárias do organismo. Existem vários tipos, nós vamos trabalhar superficialmente a função de cada uma delas, principalmente da imunoglobulina A, que é aquela mais afetada negativamente pela prática ostensiva das vacinas. Nós vamos entender o porquê essa homeopatia, especialmente nos dias de hoje, ela é tão importante. Colegas, para quem não sabe, as imunoglobulinas, elas são produzidas por células do nosso corpo, células de defesa, denominadas linfócitos B. Nós podemos encontrar essas imunoglobulinas aderidas ali na superfície celular dos próprios linfócitos, ou nós podemos perceber a liberação das imunoglobulinas diretamente pela célula. Elas têm normalmente duas atuações diferentes, mas que todas têm o mesmo objetivo, neutralizar uma ameaça, principalmente uma ameaça que se apresenta sob a forma de micro-organismos, porque toxinas, pessoal, elementos estranhos que não são micro-organismos, em geral, quem vai se encarregar disso são os linfócitos T. Como a gente está falando aqui de estruturas produzidas pelos linfócitos B, nós estamos falando de ameaças como vírus, bactérias e fungos, companhia limitada, os micro-organismos de forma geral. Então, as imunoglobulinas, elas podem se aderir a esses antígenos, a esses micro-organismos, e essa aderência ela tem como objetivo dizer para o seu sistema imune de forma geral: ó, pessoal, veja que o inimigo está aqui, pode vir chegando com tudo, mandar a bomba, que isso aqui que é o alvo. A hostilidade está aqui, nesses caras. Então, elas podem funcionar como facilitadoras do alvo, ou elas podem atacar diretamente, direta ou indiretamente. Ou seja, matando ali o bichinho que está ali ameaçando o seu sistema de alguma forma, ou pode inativar alguma estrutura que é vital para aquele micro-organismo. Por exemplo, inativar a mitocôndria daquela bactéria, ou inativar o mecanismo de invasão do vírus, por exemplo. Então, nós podemos ter várias estratégias de ataque por parte das imunoglobulinas. Mas quando nós indicamos, colegas, essa homeopatia para algum cliente, nós teremos, em geral, uma mistura das principais imunoglobulinas, que são elas: a IgA
imunoglobulina a imunoglobulina G, vamos tratar em profundidade principalmente dessas duas, a imunoglobulina M e também a imunoglobulina E. Vou falar superficialmente, colegas, onde essas imunoglobulinas costumam atuar. Colegas, a IgA, ela é encontrada principalmente nas lágrimas, na saliva e nas membranas mucosas. A IgG, colegas, é realmente aquela imunoglobulina mais abundante. Nós vamos encontrar aqui grandes quantidades, principalmente na linfa e no sangue. Nós temos também IgM, essa imunoglobulina, colegas, ela vai ser aquela primeira a ser liberada no processo infeccioso, especialmente o processo infeccioso bacteriano. E finalmente, a imunoglobulina E será aquela liberada majoritariamente em processos alérgicos, especialmente aqueles que afetam a pele, as mucosas em geral, os intestinos, enfim. Então essa aqui ela é liberada principalmente nos contextos de alergia. Agora, colegas, nós vamos falar de um detalhe envolvendo principalmente essas duas. Eu disse que nos ateremos principalmente a essas duas. Quando, colegas, nós recebemos uma vacina, em geral a gente vai perceber um aumento disso aqui. Essa já está em maior escala no nosso organismo normalmente, mas com a vacina isso aqui aumenta ainda mais. Então nós temos aqui uma subida disso quando a gente recebe alguma vacina, geralmente. Só que o nosso organismo, colegas, ele procura manter a taxa dessas imunoglobulinas mais ou menos constante. Então, se eu aumentei isso aqui, eu vou ter que diminuir alguma dessas. Normalmente, nós vamos notar uma diminuição da imunoglobulina A, que é aquela, pessoal, que atua principalmente nas mucosas pulmonares, gastrointestinais. A partir disso, colegas, nós já podemos deduzir por que a criançada hoje em dia está com o aparelho respiratório e digestório em geral tão debilitado. A criançada sempre resfriada, sempre com gripe, sempre com alguma afecção, ou respiratória ou digestiva. Por que será que isso se tornou tão epidêmico nos nossos dias? Colegas, esse assunto é extremamente polêmico. Eu não vou me ater nesse vídeo aos malefícios das vacinas, mas falar de vacinas é praticamente inevitável quando a gente está falando do universo da imunologia, nem que seja de forma superficial, como estamos fazendo hoje aqui. Mas uma das minhas grandes críticas às vacinas, e essa argumentação ela é utilizada também por imunologistas, é que elas têm sido ministradas ostensivamente, indiscriminadamente, sem obedecer a determinados critérios que vão determinar se elas vão ter êxito ou não. Então todo imunologista sabe. Isso não sou eu que estou inventando, colegas. Todo mundo que se debruça sobre esse assunto vai facilmente chegar a essa conclusão. Todo mundo sabe, todo estudioso no assunto sabe que para a gente ter uma vacina que realmente cumpra o seu papel, a vacina contra a doença X, para que ela realmente erradique aquela doença X, nós precisamos estar falando aqui de uma doença que ela não é tão contagiosa. Esse é o primeiro ponto. O hospedeiro, apenas o homem, deveria ser apenas o homem hospedeiro dessa doença que estamos tentando tratar aqui ou prevenir com as vacinas. E precisamos estar falando, pessoal, essa premissa ela tem sido largamente desobedecida. Parece que as pessoas deixaram de aprender imunologia. Nós precisamos ter esse último critério aqui, que é o baixo índice de mutação daquele micro-organismo que provoca aquela doença, ou pelo menos uma baixa modificação dos seus antígenos. Colegas, apenas com base nessa última premissa, nós já podemos deduzir o quanto vacinas para a gripe elas são inapropriadas, especialmente levando em conta o fator mutação.
Mas eu gostaria mesmo, colega, de chamar a atenção para vocês acerca desse efeito colateral das vacinas, dessa baixa do nível da imunoglobulina A. Por isso, esse fator sozinho, colegas, não explica os casos de gripe e afecções do sistema digestório que temos visto atualmente em abundância. Esse fator sozinho não explica isso, sozinho, mas sem dúvida alguma essa baixa do nível de imunoglobulinas A certamente contribui. Tanto é fato, colegas, que quando vocês receberem um caso ali de uma criança que é catarrenta o tempo todo, digamos assim, que ela tem sempre alguma fragilidade ali no seu sistema digestório, ou alguma fragilidade que vez ou outra aparece ali no seu sistema respiratório, experimentem, colegas, conforme a viabilidade, obviamente, vocês que estão acompanhando os seus respectivos casos, mas cogitem a possibilidade do IgA 12CH, 10 gotinhas uma vez ao dia, diariamente, para essa criança. Vocês já percebem um fortalecimento do sistema imune expressivo. Eu costumo trabalhar com 2 dinamizações no caso das crianças que têm essas afecções recorrentes. Trabalho normalmente com 12CH, IgA 12CH diariamente, e 2 doses semanais de 30CH, posteriormente do IgA. Colegas, mas não é porque a gente está enfocando numa sintomática clínica, numa sintomática fisiologicamente palpável, que nós não vamos considerar a imagem mental do poli-IG. Sempre, colegas, devemos considerar a totalidade. Evitem focar em sintomas locais, por mais tentados que vocês se sentirem a tal. Trabalhem de forma holística para que vocês possam evitar processos de supressão. Então vamos, colegas, apresentar agora qual a imagem mental da pessoa que precisa do poli-IG. Qual o perfil psicológico dessa pessoa? São aquelas pessoas, colegas, que elas negam a própria doença. Há muitas formas de você negar que você está doente. A forma mais óbvia, colegas, é você ignorando seus sintomas. Ou seja, aquela pessoa que ela não está bem definitivamente, todo mundo nota, os parentes notam, não tem ninguém que não perceba que ela está altamente debilitada, mas ela simplesmente ignora aquele grupo de sintomas, ignora as suas queixas, ela vai vivendo a vida dela como se nada estivesse acontecendo. Não toma nenhuma providência no sentido de sanar ou pelo menos aliviar o seu desconforto. Então nós temos essa postura de negação. A negação também, colegas, ela pode aparecer de uma forma menos óbvia naqueles indivíduos que têm a síndrome do Superman. Quando nós estamos falando, colegas, de alguém que tem transtornos envolvendo imunidade ou transtornos envolvendo autoimunidade, que tem doença autoimune, algum tipo de doença autoimune, nós estamos falando, muito provavelmente, eu não estou falando taxativamente que é e pronto, mas muito provavelmente estamos falando de um lantanídeo. Lantanídeos, colegas, são cancerínicos. Todas as personalidades lantanídeos são cancerínicas. Em sendo uma personalidade cancerínica, essa síndrome do Superman, essa coisa de se sentir apto, se sentir acima de qualquer tipo de adversidade, já é uma crença enraizada no seu psiquismo. Quando essas pessoas adoecem, em geral, elas têm um choque de realidade. Elas percebem que, nossa, eu não sou tão invulnerável quanto eu achava que eu era. Nossa, eu não sou o Superman que eu achava que eu era. Nossa, eu não sou tão duro na queda igual eu achava que eu era. Mas demora geralmente muito tempo, ou precisa acontecer algo muito grave para ele chegar nesse choque de realidade. Em geral, ele vai nutrir aquela crença de que ele é invencível. Se a pessoa tem essa crença, pessoal, ela pode se tornar intolerante, ela pode negar o ritmo da cura. Então são aquelas pessoas que sentem muito desconforto quando elas não têm resultado amanhã. Nossa, eu tomei homeopatia, por que hoje eu já não estou bem? Por que hoje eu já não estou 100%? Ah, não, esse negócio está lento. Então são pessoas que negam a sua necessidade de cumprir etapa por etapa, de subir degrau por degrau. Como elas têm
essa crença da sua superioridade, de alguma forma, elas não admitem que elas também precisam trilhar um caminho gradual. Esse desejo por auferir a cura rápida se deve em partes a essa crença de que se é sobre-humano. E temos também uma segunda característica. Tudo isso aqui, colegas, está no livro Combatendo o Fogo com Fogo, de Tom Jensen. Na última parte do livro, ele dedica algumas poucas páginas à análise do poli-IG. E ele nos traz a negação como característica dessa personalidade. A pessoa que precisa, colegas, do poli-IG, ela também pode apresentar a seguinte crença limitante, que é o do, vou colocar entre aspas, que é como se você estivesse ouvindo a pessoa afirmando essa crença. Eu quero, mas não posso. Quero, mas não posso. Eu tento e não consigo. Eu tento e não dá certo. Eu persisto, mas recaio. É aquela pessoa que se queixa da falta de disciplina com o próprio processo, seja ele de cura, seja de autoaprimoramento e assim por diante. Ela frequentemente utiliza esse discurso: quero, mas não posso, tento, não consigo. Nisso aqui, colegas, está um egocentrismo, um egotismo no plano de fundo. O homeopata ele precisa ser muito observador para chegar a essa conclusão. Porque veja bem, se nós estamos falando de personalidades cancerínicas, porque as pessoas que apresentam transtornos imunes e autoimunes, conforme eu havia mencionado, são pessoas com alto potencial, uma alta probabilidade de serem cancerínicas. Em se tratando de cancerínicas, temos pessoas marcadas por aquela famosa síndrome do Superman, que eu mencionei para vocês aqui quando a gente debateu sobre o aspecto da negação. Em sendo alguém que sustenta a crença de ser um Superman, nós temos uma pessoa que tem uma imagem de si mesma em alta conta. Ou seja, nós temos um ego predominante nessas pessoas que precisam do poli-IG. Então é aquelas pessoas que elas vão começar o tratamento, elas vão começar uma jornada de autoaprimoramento e, inevitavelmente, como é de se esperar, em qualquer tipo de processo, nós vamos enfrentar obstáculos, vamos enfrentar empecilhos, faz parte, colegas, de qualquer jornada. Mas alguém que acredita que é invulnerável, que tem uma força interior sobrenatural, essa pessoa ela não admite fraquezas. Essa é a crença que podemos deduzir a partir de uma personalidade egocêntrica. Então, se é alguém que acredita nisso, mas começa a perceber que os obstáculos não são tão fáceis assim, qual é a saída que essa pessoa vai buscar para ela não assumir que ela é fraca? Ela vai dizer que, não, eu não consigo isso aqui não é para mim, não é bem o que eu pensava, não é bem o que eu imaginava, não funcionou não. Por quê? Porque ela sabe que se ela persistir, ela vai enfrentar o obstáculo, vai ver um empecilho lá na frente, aquilo ali vai colocar ela à prova, vai desnudar as suas fraquezas, mas o ego não permite isso. Então é como se essa pessoa ela fosse vítima do próprio egocentrismo. Não é que ela quer, mas não consegue. Não é que ela tenta e nunca consegue. É porque ela não se entrega realmente à jornada. Ela não quer se entregar com medo das fraquezas com as quais eventualmente ela pode se deparar lá na frente. Então, quando essa pessoa vier com esse discurso, você precisa imediatamente desarmá-lo. Não, fulano, você ainda nem chegou a querer de fato. Então, no caso do cancerínico, pessoal, é de suma importância que vocês o encorajem sempre a buscar por suas fraquezas, porque eles têm muita resistência a enfrentar o seu lado sombra, a enfrentar o seu lado negro e sequer admiti-lo. Geralmente eles esbarram na questão da existência desse lado negro. Tanto é fato, que vocês já pararam para pensar no que é o câncer? Na organização do câncer,
enquanto patologia, nós temos ali, colegas, um desenvolvimento de um processo fascinante de você analisar. Obviamente não é fascinante de você estar com aquilo ali dentro do seu sistema. Mas do ponto de vista analítico, do ponto de vista daquela pessoa que analisa de forma distanciada a situação, nós temos uma doença que tem um desenrolar único. O câncer, ele consegue reger, comandar uma irrigação sanguínea própria. São células estranhas que não são combatidas, células estranhas que são programadas para não envelhecer. Nós temos como se fosse um sistema paralelo ao seu próprio sistema. Nós podemos fazer uma analogia aqui com essa negação do cancerínico do seu lado negro. Tanto nega, tanto foge dele, tanto evita, que é como se ele assumisse uma vida autônoma, em última instância, o tumor maligno. Ok, Letícia, você falou dos traços mentais, dos traços da personalidade da pessoa que precisa do poli-IG, e agora em relação aos traços fisiológicos que devemos levar em consideração. Pessoal, como eu disse, poli-IG é uma homeopatia adequada principalmente para as pessoas que apresentam transtornos imunes e autoimunes. E aqui, colegas, eu estou incluindo uma gama muito ampla de doenças, mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para duas especificamente, que é a esclerose múltipla. Vou abreviar: esclerose múltipla. E ainda outra, que do inglês, ela é abreviada como ALS. No português, o nome é, como sempre, um pouco mais complexo. O nome desse transtorno, para o qual poli-IG é adequado, muito adequado, na verdade, pessoal, ele se chama também esclerose lateral amiotrófica. Do inglês, ALS. Esclerose lateral amiotrófica. Pessoal, isso aqui, em suma, fazendo um resumo grosseiro, isso aqui é um transtorno autoimune envolvendo a rede nervosa, especialmente aquela rede nervosa que envolve a nossa mobilidade. Então, como os nervos que estão ali comandando a nossa movimentação, eles estão em processo de esclerose, através das defesas do seu próprio corpo, consequentemente, nós temos comprometimento da mobilidade. Os nervos que comandam aquelas fibras musculares estão em degeneração. Obviamente, tudo que não usamos, se não movimentamos determinada parte do corpo, a tendência é a atrofia. Em íntima relação, colegas, com essa doença também está a Lyme. Lyme. Agora, a versão em português disso aqui, doença do carrapato, que aí todo mundo sabe do que se trata, causada por uma bactéria do gênero Borrelia. Lyme, colegas, essa doença do carrapato, ela também ataca o seu sistema nervoso. E o que é interessante, colegas, é que esse transtorno, ele pode estar latente. Alguns indivíduos acabam contraindo a doença, mas não a desenvolvem. Aí, em algum momento de suas vidas, quando eles têm uma queda imune significativa, o quadro, digamos, ele sai desse estado de dormência. Pessoal, a título de curiosidade, essa doença do carrapato, ela também pode ser conhecida como Charcot, doença de Charcot. Então tem vários nomes: Lyme, doença do carrapato e doença do Charcot. Indicado também, colegas, poli-IG para leucemia e cânceres de forma geral, colegas, porque no quadro onde houve o diagnóstico de câncer, especialmente dependendo da agressividade desse câncer, nós sempre temos um comprometimento do sistema imune, principalmente na questão da leucemia. Outro quadro, colegas,
Pfeiffer ou mononucleose infecciosa ou ainda febre glandular. Nós falamos de Pfeiffer com outro nome na aula de astragalos, que é a doença do beijo. Colegas, vou trazer agora a vocês um acréscimo que eu acredito que seja pertinente, já que estamos falando de imunidade. Imunidade, colegas, é um tema altamente complexo. Quando eu estava roteirizando esse vídeo, eu até fiquei em dúvida se eu ia começar a tratar dos lantanídeos com vocês, mas acabei me freando quando eu percebi que a aula, nesse caso, poderia durar até 2 horas ou mais. Vocês percebem que as minhas aulas estão ficando cada vez maiores, então eu me contive um pouco para não ficar um conteúdo muito pesado e decidi guardar os lantanídeos para uma próxima ocasião, até porque lantanídeos, colegas, não tem como eu falar superficialmente sobre eles, que é uma classe ali de homeopatias em que os principais transtornos fisiológicos, eles dizem respeito à esfera imunitária. Personalidades lantanídeos em geral vão adoecer por transtornos imunes e autoimunes, então o assunto seria pertinente. Mas como é uma temática densa, eu evitei e vou trazer um acréscimo ao conteúdo desse vídeo, que não é de autoria minha, é um raciocínio desenvolvido pelo professor Vitoucas, um raciocínio desenvolvido com bastante genialidade e pertinência. Qualquer profissional da área de saúde vai poder constatar isso que eu vou apresentar a vocês aqui. Seria uma espécie de síntese das leis de Hering, mas sobre um novo olhar, um olhar mais sintético. Então, colegas, Vitoucas, inclusive eu vou deixar o link de uma videoaula dele, onde ele fala sobre esse assunto. A aula é em inglês, mas há legendas ali, no caso, para quem não domina a língua. E ele traz algumas observações ali, vocês podem verificar na íntegra nesse vídeo, mas eu vou chamar a atenção para alguns tópicos que definitivamente eles merecem muito a nossa atenção enquanto homeopatas. Então, primeiro ponto, colegas, ele traz, logo ali na introdução dessa videoaula dele, ele traz o conceito de entropia para a saúde humana. Então, o que é entropia, colegas? Entropia, se a gente for traduzir o termo ali ao pé da letra, no sentido mais literal, seria uma desordem, uma espécie de caos que impera na maior parte das reações que observamos no nosso dia a dia, reações químicas, trocas energéticas e assim por diante. E se entropia, colegas, é bagunça, é óbvio que quando eu tenho menos bagunça, eu tenho mais estabilidade. Se nós transplantássemos esse conceito para a saúde, não é difícil a gente chegar à conclusão de que quanto maior a nossa entropia, mais adoecidos estamos. Então, nessa videoaula, ele apresenta uma tabela de saúde, tabela com os níveis de saúde. Essa tabela seria mais ou menos dessa forma. Aqui no topo, colegas, onde impera um menor grau de entropia, nós temos a saúde. O meu canetão ele já está pedindo aposentadoria, colegas. Em breve eu vou ter que providenciar outro, mas acredito que vocês estejam visualizando. Aqui eu escrevi saúde. Quando eu começo a me tornar uma pessoa mais debilitada, a primeira doença, a primeira classe de adoecimentos, na verdade, que tende a me acometer, são as bacterioses. Então aqui eu estava 100%. Quando o nível de entropia ele começa a aumentar, começou ali a ficar um pouco maior do que a condição ideal aqui de saúde poderia comportar, eu começo a ser vítima de infecções de caráter bacteriano. Se a entropia ela aumentar um pouquinho mais, eu passo a ser suscetível às micoses, doenças fúngicas de forma geral. Perdi saúde, estou mais adoecida ainda. Agora sim, colegas, eu entro
na classe dos vírus, no nível aqui dos vírus, me torno suscetível a afecções de natureza viral. E obviamente, se nós evoluirmos, quanto for possível, humanamente falando isso aqui, nós temos a AIDS, que é realmente uma imunodeficiência de fato. Evoluindo, Letícia, tem como evoluir isso aqui um pouco mais, aumentar mais a entropia? Sim, é possível, colegas. Nós temos as afecções mentais. Os psicóticos, de forma geral, os esquizofrênicos e companhia limitada. Só que o que é realmente interessante dessa linha de raciocínio, colegas, é que se a minha vulnerabilidade está aqui, se eu cheguei neste ponto aqui, eu me fecho a essas possibilidades. Não preciso nem dizer que se eu estou aqui eu não tenho saúde, isso é óbvio. Mas eu não adoeço, colegas, por micoses nem por bacteriose, eu não tenho esses transtornos aqui. Existe uma abertura psíquica, um calcanhar de Aquiles, uma vulnerabilidade neste ponto, única e exclusivamente neste ponto. Então, quando eu estou nesta condição de suscetibilidade aos vírus de forma geral, não vai entrar nenhuma bactéria e nenhum fungo no meu sistema ao ponto de me causar alguma patologia propriamente. Então, colegas, por isso, não sei se vocês já repararam, mas alguém que vai a óbito por HIV, geralmente é por alguma infecção viral. Normalmente nós não vemos essas pessoas, normalmente, colegas, isso aqui é dinâmico, isso aqui pode se movimentar, isso aqui não é uma regra fixa. Mas normalmente nós não vemos essas pessoas morrendo porque tiveram uma micose ou porque tiveram uma bacteriose. Em geral, vai ser por alguma infecção viral. Um detalhe, ele cita o caso dos lunáticos, das pessoas que estão ali internadas numa clínica psiquiátrica. Ele diz o seguinte, Vitoucas, colegas, que uma pessoa esquizofrênica, se você colocar ela para ter um intercurso sexual com alguém portador de sífilis, de gonorreia, o esquizofrênico provavelmente não vai desenvolver essas doenças. Aparentemente, ele é imune a essas doenças. Por quê? Porque a abertura psíquica está aqui. Então, ele não adoece de nada disso que está aqui em cima. Portanto, se essa pessoa, se esse lunático, se esse esquizofrênico, ele tem uma febre, a gente percebe que ele desenvolveu propriamente uma gonorreia, uma sífilis, o que acontece com a afecção mental dele? Ele começa a melhorar. Então é como se a abertura, a fragilidade dele saísse daqui e viesse para cá. Ou seja, por isso eu disse que é um processo dinâmico. O nosso nível de entropia, ele pode aumentar e diminuir com o passar do tempo, a partir de mudanças de hábitos, principalmente com tratamento homeopático, obviamente. Isso aqui, colegas, vocês percebem que tem íntima relação com as leis de Hering. Mas a mágica, realmente a contribuição dessa tabela é no que diz respeito a esse conceito de abertura psíquica. Soa estranho a gente pensar que alguém nessa condição não pode adoecer de uma bacteriose. Soa estranho pensar que uma pessoa tão adoecida ela estaria imune a essas possibilidades. Mas isso não é difícil de observarmos no dia a dia, colegas. Alguém que acompanha uma pessoa com Alzheimer, demência. Eu já dei esse exemplo quando eu tratei de algum parágrafo do Organon, não me lembro ao certo agora o vídeo em que eu trato disso. Mas vocês percebem que quando essa pessoa demente, ela tem alguma afecção na fisiologia dela, tem uma febre, ela tem uma gripe, ela tem algum tipo de infecção, ela melhora dos seus sintomas mentais.
Qualquer especialista consegue observar isso sem grandes dificuldades. Tem alguns mendigos, colegas, que a gente vê na rua, algumas pessoas que claramente estão ali vivendo naquela condição degradante, e você percebe que além disso elas têm algum transtorno mental. Muitas vezes a gente olha e fica impressionado como é que aquela pessoa não adoece. Ela é visivelmente transtornada a nível psíquico, mas ela não adoece. Parece que nada pega naquele indivíduo. Essa tabelinha, essa linha de raciocínio pode nos ajudar a entender. Outro detalhe, colegas, ao interpretar essa tabela, cuidado para não interpretá-la no sentido de etapas, como se a pessoa, inevitavelmente, ela tivesse que percorrer primeiro essa etapa, depois essa, depois essa, depois essa. Não necessariamente, colegas, a pessoa ela vai sair do estado de saúde e vir direto aqui para um quadro de bacteriose. Ela não vai seguir essa caminhada passo a passo. Ela pode vir para cá, diretamente para cá, dependendo do trauma que ela sofreu eventualmente. Muitas vezes, colegas, um susto é o bastante para aumentar o nível de entropia do sistema do indivíduo tal que ele já vem para cá. Ele sai daqui e pode vir para cá. Isso também confirma, colegas, se eu não me engano está no parágrafo 32 ou 33 do Organon, o que Hahnemann nos diz sobre o ato de adoecer. Hahnemann diz que a condição imprescindível para que a gente fique doente é ter esses buraquinhos aqui, ter abertura psíquica. Então, se eu colocar todo mundo ali em contato com agentes etiológicos que transmitem dengue, transmitem gonorreia, transmitem sífilis, todo mundo vai desenvolver, será, esses adoecimentos? Não, alguns sim, alguns não. Vão desenvolver aqueles adoecimentos X, Y, Z, as pessoas que tiverem essa abertura a X, Y, Z. Caso contrário, se nós não tivermos isso aqui aberto, não vamos adoecer. Então, o que adoece? São aqueles agentes etiológicos ou é a minha predisposição? Essa aula de Vithokas foi fantástica, colegas, que ela abriu muitas janelas de percepções, pelo menos para mim também, no que diz respeito ao adoecimento e ao comportamento da nossa imunidade, da nossa aparente invulnerabilidade a algumas doenças. Colegas, eu me lembrei também, já comentei, já usei esse exemplo em outras ocasiões também, mas eu me lembro que eu conversei com um grande amigo meu, que ele é cirurgião plástico. Eu perguntei para ele o que acontecia, o que era mais visível na vida de mulheres que se submetiam à lipoaspiração. A lipoaspiração, colegas, o que eu estou fazendo quando eu me submeto a uma sessão de lipoaspiração? Obesidade. Obesidade é uma doença. Eu vou remover mecanicamente aquele fator que está causando o adoecimento, que é o excesso de gordura, causando, pessoal, diante de um olhar objetivo, nós sabemos que aquilo ali é uma mera consequência. Mas eu olho para aquilo ali e vejo que o problema, numa primeira análise, é o excesso de tecido adiposo, mecanicamente corto tudo aquilo ali e tiro. O que acontece, colegas? Eu percebo que quando nós atuamos a nível local, nós suprimimos aquele adoecimento, ou seja, uma doença que estava aqui na entidade clínica, ela agora vai a nível psíquico. Como é que eu cheguei a essa conclusão? Conversando com esse meu colega, como é que eu confirmei, na verdade, essa conclusão? Ele me disse que o que era mais visível nessas clientes que se submetiam ao tratamento com lipoaspiração era o enlouquecimento, uma histeria, uma inquietação mental. Essas mulheres, elas acabavam totalmente transtornadas. Então ele até me disse: nossa, Letícia, eu tenho sempre contato aqui de vários psicólogos, porque todas elas, sem exceção, precisam de um acompanhamento no pós. Então isso, pessoal, é apenas um exemplo. Vocês podem, sugiro que conversem com especialistas da área médica para vocês realmente comprovarem esse caminhar de sintomas, esse deslocamento de aberturas psíquicas. Com esse exemplo da lipoaspiração, colegas, ficou claro que o ato de suprimir, o ato de tratar um sintoma localmente, também pode ser uma daquelas medidas, um daqueles processos
que desloca essa abertura psíquica. No caso, essa abertura poderia estar aqui, vamos supor que a obesidade realmente se enquadre aqui nesse limiar, nessa interface. Essa abertura veio de lá para cá. Ou seja, se a pessoa ela chega ao ponto de quase enlouquecer, colegas, a saúde desse indivíduo declinou consideravelmente. Por isso, colegas, que adoecer de vez em quando, ter uma febrezinha de vez em quando, um probleminha de vez em quando, qualquer que seja, um arranhãozinho na garganta, um mucozinho no nariz, ter qualquer tipo de problema aqui na sua fisiologia, no seu tecido, não é de todo ruim. Eu falei sobre isso na aula de carcinosino. Então, colegas, você percebe que a pessoa, ela nunca adoece a nível fisiológico, mas ela é altamente transtornada a nível psíquico. Veja bem o nível de entropia. Ela está aqui, pessoal, no final da escada, basicamente. O nível de saúde dessa pessoa é péssimo, e não o contrário, como muitas vezes costumamos achar. Quem é terapeuta sabe bem disso, que muitas vezes a pessoa ela costuma melhorar psicicamente e aparece algum tipo de transtorno. Vamos supor que ela estava aqui com uma crise de pânico crônica, crise de pânico que já se arrasta aí há anos, a crise some e essa pessoa desenvolve ali uma micose. A pessoa entra em pânico, Letícia, não tem jeito, resolve um problema, aparece outro, e a gente que é homeopata comemorando, porque veja bem, a abertura saiu daqui e agora foi para cá, ou seja, o nível de entropia diminuiu significativamente. Essa pessoa, na verdade, está muito mais saudável. Colegas, outra razão pela qual eu julguei ser pertinente tratar dessa tabelinha, do raciocínio dessa tabelinha nessa aula, cuja proposta originalmente era tratar apenas do poli-IG, uma outra motivação, colegas, foi para falar um pouquinho desse degrau aqui. Hoje em dia, quando as pessoas vão ao médico com alguma afecção cuja sintomatologia não está ali tão clara, o diagnóstico não é muito preciso, qual é o grande palpite do médico em geral? No nosso momento atualmente, é uma virose. Está na ponta da língua de maior parte dos médicos. Isso é uma virose. Pessoal, esse diagnóstico, perceba bem, ele é péssimo. Se realmente ele for plausível, se isso realmente for fato, pessoal, esses milhares e milhares de diagnósticos de virose, a nossa saúde, a gente precisa admitir, ela decaiu consideravelmente em relação aos nossos antepassados. Veja bem o que está me aguardando aqui, um pouquinho abaixo, total imunossupressão. Um pouquinho mais abaixo, as grandes afecções mentais. Então, nossa saúde realmente deve ser objeto de reflexão, sem dúvida alguma. Se nós realmente estamos aqui, precisamos buscar fazer o caminho reverso com urgência. Mais do que isso, o importante é verificar o porquê viemos parar aqui. Mas eu acredito, colegas, que a grande confirmação de que, de fato, a sociedade moderna está majoritariamente aqui é o fato da maioria das pessoas apresentarem uma imagem mental dos vírus. O vírus, colegas, ele pode parecer que ele é simples em termos de organização estrutural, mas esse bichinho aqui, ele parasita tudo que está aqui em cima. Um vírus consegue parasitar um fungo, consegue parasitar uma bactéria. A gente não precisa nem dizer os animais mais complexos. Mas o vírus, ele é altamente engenhoso a nível de tecnologia biológica. É um serzinho danado. Parasitam basicamente todos os seres vivos, todos os grupos de seres vivos, sem exceção. Um detalhe, colegas, agora sobre a imagem mental. Qual a imagem mental do vírus? Conexão extrema, porque são parasitas obrigatórios, a grande maioria. Conexão extrema e o oposto também. Em homeopatia sempre trabalhamos essa dualidade. Então, pessoas altamente conectadas. O que seria pessoas altamente conectadas? Colegas, estamos vivendo hoje
um momento em que, como abandonamos em grande medida a espiritualidade, o autoconhecimento e, consequentemente, a esperança, nós tendemos a nos apegar muito mais ao que aparentemente nos dá essa ideia de fixação. Nossa, tudo acaba, eu vou ter que me apegar a alguma coisa, tudo tem fim. Então essa falta de esperança no ser humano, que eu não tenho dúvida que é justificada pela falta de transcendência, colega, seja ela qual for, algumas pessoas vão buscar isso na religião, outras em alguma filosofia de autoaprimoramento, não importa, mas o total abandono disso nos faz nos apegar excessivamente à matéria. Quando a gente se apega muito à matéria, nós nos conectamos demais a ela, porque nós não queremos perder aquilo. Nós queremos ter alguma certeza da nossa imortalidade de alguma forma. Então nós temos aqui a avareza, pessoas excessivamente apegadas a objetos materiais propriamente, celular, computador, roupas, ideais materialistas, como corpo perfeito, a imagem perfeita e companhia limitada. Então, essa lógica das conexões excessivas, doentias, impera hoje em dia. Scholten também traz aqui a imagem mental dos vírus presentes naqueles pais helicóptero, conforme a sua denominação. E esses pais, colegas, eu acredito que vocês conhecem muitos hoje em dia. Pais helicópteros são aqueles pais que não permitem que as crianças vivam de forma autônoma seus próprios desafios. Então são aqueles pais que a criança tem um problema qualquer, já vem com todo o mimo do mundo, quer resolver tudo para o filho, não quer que o filho passe dificuldade nenhuma, e aquela criança obviamente vai crescer totalmente desestruturada e imatura. Então nem preciso mencionar que essa é uma grande chaga dos nossos tempos, os pais helicóptero. Então os pais helicópteros são uma imagem dos vírus. Desconexão completa. Pessoal, se nós estamos falando de uma sociedade que abandonou a transcendência, que desconhece, que está cada vez mais longe da própria essência, nós estamos falando de uma sociedade sem ideais. As pessoas hoje em dia, elas são muito mais conectadas aos comos do que aos porquês. Vocês percebem pessoas empenhadas em ter uma carreira, em ganhar dinheiro, e ter uma família, ter estrutura, mas as pessoas não conseguem responder o porquê. Perceba que os meios, eles superam os fins. As pessoas estão cheias de meios, mas elas não têm a finalidade para aquilo ali. Eu estou fazendo tudo isso para quê? O que é isso, colega? Isso aqui é uma desconexão maior com os próprios ideais. As pessoas não têm idealismo, consequentemente muito menos fidelidade a ideais. Então são pessoas perdidas, pessoas zumbis a nível existencial. Em última instância, pessoas desconectadas. Desconectadas do que? De si, da própria natureza humana. Então nós temos aqui um dilema na imagem dos vírus. A conexão extrema com o que é realmente transitório, dinheiro, fama, corpo, são transitórios, mas a gente se apega àquilo ali como se fosse algo que nos desse essa certeza da permanência. Então a gente tem essa conexão, esses apegos excessivos e desconexão com o quê? Com a nossa natureza. Esse é o dilema da imagem dos vírus. Isso aqui é atual ou não? Então quando eu vi, colegas, quando eu li a análise de Scholten dos vírus, eu não tive dúvida, o ser humano realmente ele se situa aqui. Queiramos Deus, e a gente já está chegando aqui, viu, colegas? Eu acredito que isso aqui esteja palpável para qualquer pessoa. Queiramos Deus, que a loucura, que os transtornos psicóticos não passem a imperar, tanto quanto as doenças viróticas. Que quando chegarmos nesse nível, colegas, realmente venhamos e convenhamos que a situação será muito mais difícil de reverter. Então o caminho que devemos visar, colegas, é esse de baixo para cima. Queiramos Deus que voltem aqueles tempos das micoses, das doenças bacterianas, para a gente sair o mais rápido possível desse patamar. Colegas, ficamos por aqui. Eu queria ter feito uma aula mais curta, mas como sempre não foi possível. Eu acredito que vocês já acostumaram com isso.
Aguardo vocês na próxima aula. Colegas, eu estou seguindo aqui uma fila em relação a temas solicitados. A colega Clarice já tinha pedido há bastante tempo um vídeo sobre o poli-IG e tem 2 pedidos agora que são os próximos, que é de natro muriático e ignácea. Só que como é que eu vou fazer, colegas? Eu vou fazer um dueto, um vídeo com as duas, ignácea e natro muriático, porque eles têm uma correlação muito grande. Um trata de lutos recentes e o outro de lutos remotos. Obviamente, há muito mais de que essas 2 homeopatias tratam, mas essencialmente nós temos aqui o tema da perda de relações, da ruptura de relações. Nós temos só aqui a diferença temporal, principalmente. Como tratam ali de uma temática parecida, eu decidi gravar um vídeo com ambas. Então, o próximo será sobre natrum e ignácea. Colegas, forte abraço a todos e até a próxima.